boa noite. Hoje nós iremos ter uma aula maravilhosa, uma aula espetacular, na qual falaremos sobre conto popular, a história de Blimundo. Você já ouviu falar dessa história? Blimundo? De onde será que ela veio? Por que ela é conhecida como um conto popular? Deixa eu te fazer uma pergunta. Você gosta de histórias? Na sua casa, alguém conta historinhas para você? E qual a sua relação com essas histórias maravilhosas? Você gosta de ouvir? Você conhece algum conto que tem algum animal envolvido nessa história? E a moral da história, será que é importante? Hoje nós temos aqui o livro de língua portuguesa que nós estamos trabalhando. Hoje nós iremos conhecer a história de Blimundo. Aqui está, eu vou colocar esse material aqui em PDF para você, certo? E vou colocar a atividade também lá na plataforma, tá certo? Então você vai ler a história de Blimundo, que é uma história fantástica, uma história maravilhosa do conto popular. Mas vamos saber um pouquinho mais sobre o que é o conto popular, tá bom? O conto popular, como o nome já está dizendo, é um conto contado pelo povo, né? Ele tem, pode ser conhecido também como folclore, conto popular ou conto folclórico, passado de geração em geração. Geralmente o autor desse conto ele não é conhecido, por quê? Porque vai passando de pai para filho, de vizinho para vizinho, de localidade para localidade, e acaba o autor sendo desconhecido. Ele, a cada vez que se conta essa história, ela vai sendo modificada. Não tem aquela história que diz que quem conta um conto aumenta um ponto? Então, é nesse sentido que o conto popular ele é conhecido. Tudo bem? Modifica-se aqui e ali e o autor acaba sendo esquecido. Por que folclore? A palavra folclore ela deriva da palavra folk, que quer dizer que em inglês quer dizer o quê? Quer dizer povo, povo em inglês. Daí a palavra folclore, certo? Que é uma história contada pelo povo. Muitos são bastante antigas, são passadas de boca a boca, certo? Conta histórias com moral no final, pode ser utilizar personagens, animais, ou seres humanos, ou ainda sobrenaturais. Certo? Aqui no Brasil se usa bastante os sobrenaturais, como o encontro com a morte, a onça e a lebre. Não é sobrenatural, é sobre animais, certo? Hoje nós vamos ver uma história de animais. Você lembra como é que se chama essa história de animais? É uma fábula, né? Fábula é uma história onde na qual o animal adquire características humanas. Lembre disso, tá bom? Não é quando o animal fala, é quando o animal adquire características humanas. Tudo bem, então, vamos falar um pouquinho do país de origem desse conto. Esse conto, ele é um conto do país chamado Cabo Verde. Eu não sei se você já ouviu falar desse país, tá? País Cabo Verde. Esse é um país pequeno, ele é formado por 10 ilhas, tá? Ele foi colonizado por Portugal. Por isso, daí, Cabo Verde é um país que se fala português, assim como outros países africanos. É um país africano, banhado pelo Oceano Atlântico, tá? Ele é um país pequeno, mas ele teve a sua liberdade só em 1975. Ele saiu da dominação portuguesa, né? Ele foi colonizado a partir do século XV e como foi colonizado por Portugal, ele adquiriu a língua portuguesa. Só que a nossa língua portuguesa não é a única língua falada em Cabo Verde. Lá eles também utilizam crioulo, que é uma língua local, uma língua africana, que é popular entre eles e é usado também para se comunicar no dia a dia, além do português, né? Nesse texto que vocês irão ler, irão aparecer algumas palavras em crioulo, tá certo? Então, nesse texto, como vocês não estão acostumados com palavras estrangeiras, lá tem um dicionário. Não que tem um dicionário, tem o vocabulário. Vocês vão lá no vocabulário e vão analisar o significado destas palavras e também nós iremos utilizá-las no exercício, tá certo? Então tem até uma canção uma canção tradicional cabo-verdiana que se chama Colaboi,
tá? E essa canção está no texto. O texto é um pouco extenso, porque eu não vou ler o texto aqui, porque é grande demais, mas aí você vai ler o PDF, vai estudar direitinho, tá? Vai ler esse material e você faz a atividade, tá bom? Então vamos um pouquinho à história de Blimundo. Aqui, ó. Blimundo é um touro gigante, um touro enorme, forte, né? Que ele trabalhava em um trapiche, um lugar que faz de moagem de cana, e esse boi, ele acaba fugindo desse local de trabalho. Era tipo escravizado, no caso. O rei, ele fica muito zangado, porque esse boi, ele amava a liberdade, ele gostava de viver pelos montes, pelas campinas, ele não gostava de ficar sendo preso, forçado ao trabalho. Dessa forma ele foge e o rei reúne alguns homens, que são lutadores, né, são guerreiros, e vão armados de machado, armados de lança, e outras armas, além de ter as suas armaduras também. Só que esse boi, ele é muito forte. Então esses homens andam procurando esse boi e vão subir nas montanhas até que encontram. Quando esses homens encontram esse boi, acontece uma grande luta. Sabe quem é que vence? Blimundo. Blimundo vence essa batalha. E aí o rei fica triste, arrasado, sem saber o que fazer. Como é que pode um boi ser mais forte que ele? Ele não aceita essa situação, ele não gosta dessa situação. Então ele reúne mais uma vez, mais uma comitiva, e essa comitiva vai procurar esse boi, e acontece essa guerra de novo, essa luta vem, aí pronto, dessa vez Blimundo ganha de novo. Você pensou que ele ia perder? Perdeu não, ele ganhou. Então, até que o rei não sabia mais o que fazer. Então chegou aos ouvidos dele que tinha um menino, fraquinho, magrinho, assim como eu, magrinho, né? Mas ele foi lá, né, e conseguiu conquistar o coração do rei, dizendo assim: seu rei, se o senhor me der um cavaquinho, se você me der um brinde de farinha, de milho, de água, aí lá está escrito no texto, tem tudo que ele pediu, certo? E a metade do seu reino, a metade do seu tesouro, e deixar eu casar com a sua filha. Desculpem, eu casar com a sua filha, eu irei e vou domar esse touro para você. Aí, rapaz, como é que pode? Um exército inteiro não conseguiu, você vai conseguir? Dessa forma ele aceitou. Então o menino saiu com todas as coisas que ele tinha pedido ao rei e foi encontrar ao boi. E chegando, ele conversa com o boi, eles começam a falar, o menino vai cantando uma canção, e o desenrolar da história eu não posso contar mais. Agora você vai ter que descobrir o que aconteceu. Será que ele conseguiu domar esse boi? Será que o boi matou o menino também? Será que o boi se deixou conquistar pela canção, pelaquela melodiosa música do cavaquinho? Isso é o que nós iremos descobrir ao ler o nosso texto. Então, fiquem com Deus, bons estudos e até mais!